Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Investidor Sincero. Vamos para uma análise técnica do Bitcoin. O que quer dizer esse pullback que está acontecendo? Por que o Bitcoin está caindo? Quais são aí as previsões de acordo com a análise gráfica para os próximos movimentos do Bitcoin? Nós vamos fazer uma análise aqui que talvez pode te trazer aí bastante clareza quanto a isso e, quem sabe, te orientar aí, te dar um norte, né, do que esperar no decorrer desta semana para o price action do Bitcoin. Então, sem mais enrolação, vamos pular direto para o gráfico. Aqui está o nosso gráfico do Bitcoin, tá? Aqui é um gráfico semanal, tá, pessoal? E eu tenho aqui algumas informações bastante interessantes aqui para passar para vocês. O que eu consigo ver? Eu consigo ver que o Bitcoin, neste momento, está sendo rejeitado, tá, do seu nível de suporte. Tá? Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Nós temos aqui já o nosso perfil de volume estabelecido, tá certo? E o que acontece? Nós tínhamos então aqui rompido a nossa resistência majoritária, tá? Então o Bitcoin veio aqui, lá do fundo dos 74 mil, rompeu essa linha verde que era o seu suporte majoritário, mas uma vez que ele perdeu, se tornou resistência, estabeleceu esse ponto, essa linha verde aqui do nosso perfil de volume como suporte e continua aqui na sua trajetória de alta, vindo buscar esta linha vermelha aqui, que era a resistência majoritária, rompeu ela para cima, tá? Mas infelizmente, nesse momento, ele está sendo rejeitado. Olha, ele rompeu aqui para cima, veio retestar, né? Mostrou aqui um pouco aqui de reação, mas infelizmente, já agora na segunda semana, ela já começou rejeitando a partir da parte inferior dessa linha vermelha. Isto é preocupante, sim. Para o curto e médio prazo, isto é muito preocupante. E eu vou explicar o porquê. Porque se o Bitcoin, até o final desta semana, gravem isso que eu estou falando para vocês, se o Bitcoin até o final desta semana ele for incapaz de recuperar este nível aqui que ele perdeu, que eu vou levantar aqui agora para vocês, tá? Olha, esse nível aqui dessa linha vermelha de 106 mil, se ele não recuperar os 106 mil até sexta-feira, nós podemos sim esperar preços muito mais baixos para o Bitcoin. Sim, é o que eu consigo ver aqui no gráfico, tá, pessoal? Não tem como fugir dessa realidade, tá? Não tem como fugir. Infelizmente, é isso mesmo que você está ouvindo. E onde é que estão esses níveis aqui, pessoal? Primeiro nível onde o Bitcoin precisaria mostrar aí uma reação seria aqui na retração de Fibonacci de 0,382, onde nós temos um Fair Value Gap, ou seja, nesta vela gigantesca aqui, né, existe aí um desbalanço quanto ao price action. E geralmente, por ser uma vela vetor, tá? Foi impulsionada aqui por grandes players, eles geralmente voltam e tentam fechar pelo menos 50% dessa vela aqui, tá? E esse nível, ele está aqui, ó, aproximadamente nos 97 mil dólares, tá? Em confluência com o nosso ponto de controle, que serve aí como um suporte bastante poderoso. Então, se o Bitcoin até sexta-feira não vier e recuperar o nível aqui dos 106, pode esperar que ele vai vir buscar aqui os 97, tá? Isso já está na mesa. Uma vez que ele se mostra sendo rejeitado deste nível que era uma resistência, tentou se estabelecer como suporte e foi rejeitado, tá?
e foi rejeitado. E isso é muito preocupante do ponto de vista que o Bitcoin começa a subir aqui sem parar. Ele não estabeleceu base nenhuma de suporte aqui, pessoal. Então nós temos aqui, ó, um oceano de liquidez, gente, abaixo dessas pequenas lateralizações aqui que ele apresentou. E isto é muito preocupante, tá? Porque se ele vem, tá, buscando essa liquidez toda aqui, essas piscinas de liquidez que são formadas abaixo dessa lateralização aqui, dessa outra aqui, quando ele entra nessas piscinas de liquidez aqui, pessoal, elas servem como um impulso para a continuação da tendência do preço. Se o preço está vindo caindo aqui, ele entra nessa piscina de liquidez, ele é impulsionado para a próxima. Entra nessa outra aqui, é impulsionado para a próxima. Então, o que acontece? Se o Bitcoin não encontrar, por alguma razão, suporte aqui no 0382, ele tem um pequeno suporte um pouco mais acima, tá? Que é esse aqui. Eu vou levantar aqui para vocês, tá? Mas ele não é assim dos mais poderosos, não, tá? Tá aqui, nos 100. É aquele nível psicológico. Poxa, Bitcoin abaixo dos 100 mil é pânico, tá? E é exatamente isso que o mercado está querendo gerar. Pânico em você. Fazer você desacreditar que o Bitcoin terá mais altas. Mas eu venho aqui ressaltar que por mais que ele venha buscar níveis abaixo dos 100 mil, não significa que o bull market acabou. O que significa é que o mercado está dando novas oportunidades para que você possa acumular em níveis mais baixos, ok? Enquanto ele gera esse caos e medo nas pessoas, fazendo com que os desavisados e os que não têm informação venham então aí a se desfazer das suas posições, aqueles que têm a informação de que o bull market ainda é válido e provavelmente vai continuar subindo, tem a oportunidade de acumular a níveis mais baixos. Mas tenha em mente que o primeiro nível que ele vai vir buscar aqui é os 100 mil, é aquele nível psicológico, tá? E que provavelmente esse nível não venha segurar. Se ele vier buscar os 100 mil aqui, nós temos sim bastante liquidez nessa zona, e essa liquidez vai continuar impulsionando o preço para baixo, vindo então buscar os 97 mil, aonde é que ele tem um maior nível de suporte, tá? É aqui na casa dos 97 mil. Agora, se ele perde os 97 mil, a coisa começa a complicar um pouco mais. Isso no curto e médio prazo. Por quê? Porque abaixo do nível dos 97 mil nós temos muito mais liquidez ainda. E que se ele começa a entrar em níveis abaixo dos 97 mil, ele facilmente vai ser impulsionado para esta casa aqui, ó, do 0,618 de Fibonacci, onde nós temos um outro Fair Value Gap, na casa dos 88 mil. O que não quer dizer que ele vai segurar aqui nos 88 mil, tá? Porque quando ele entra nessa liquidez, ele pode dar aquela agulhada para baixo, vindo buscar aqui, ó, esse nível aqui dos 84 mil. É provável sim, tá? Que ele faça esse movimento aqui. Se ele continuar mostrando fraqueza, vindo buscar os 100 mil e não tendo não mostrando força nesse nível aqui e que impulsione o preço para cima, ele vai buscar os 97. E aqui vai ser onde vai ter a linha divisória. Porque se ele não se recuperar dos 97, os 88 ou até os 84 estará na mesa. Ponto final.
tá? Independente do que você acha, do que você acredita, que o Bitcoin não pode sim, tá? Pode sim. Ele pode vir buscar esses níveis, sim, porque existem muita liquidez aqui. Tudo vai depender do que o mercado quer fazer, tá? Eu estou aqui trazendo as probabilidades para você. E a probabilidade nesse momento da análise do gráfico no dia de hoje mostra-me isso, tá? Que ele está sendo rejeitado e se ele não recuperar o nível dos 106, pode colocar sua barba de molho, que ele vai vir buscar os 100 e provavelmente o 100 não segura, porque se o mercado quer gerar medo, caos e terror, ele vai empurrar o preço abaixo dos 100, porque é um nível psicológico para o Bitcoin, tá? E ele empurrando o preço abaixo do 100, ele entra na próxima piscina de liquidez e vai buscar os 97. E é aí que chega o momento de decisão crucial. Porque se os bulls, se os touros não entrarem comprando aqui no nível dos 97, meu amigo, minha amiga, pode esperar que os 88 e os 84 vão chegar e vão chegar rápido, tá bom? Essa é uma realidade. Agora, ok, já passei para vocês aqui o terror que eu estou vendo aqui nos gráficos. Isso significa que o bull market acabou? De forma alguma, tá? Isso não significa que o bull market acabou. Isso não significa que nós não teremos mais altas para esse ano, tá? O que significa que o mercado sempre vai buscar por liquidez. Você precisa entender isso, que o mercado se move através de liquidez. E se o mercado vê que existe pouca liquidez acima, não sendo suficientemente favorável para o mercado buscar alvos mais altos no momento, o que o mercado precisa fazer então para aumentar a liquidez na parte superior do gráfico? Ele precisa mostrar fraqueza no preço, empurrando o preço para baixo para que mais pessoas passem a acreditar que o Bitcoin vai continuar caindo, para que liquidez seja construída na parte superior do gráfico. Compreendeu isso? Então, isso é natural de acontecer. Faz parte do jogo, tá? Como que eu quero simplificar isso aqui para você? Existe, no momento, pouca liquidez aqui, porque é a única razão que mostra por que o mercado não foi buscar níveis mais altos ainda. Se existe pouca liquidez aqui, aí o que os abençoados fazem? Eles começam a mostrar fraqueza no preço, empurrando o preço para baixo, para que mais pessoas acreditem que o Bitcoin não vai voltar a subir nesse nível aqui. E dessa forma, mais liquidez é construída acima do preço até então, que foi o dos 112 mil, 113 mil aqui. E daí eles continuam empurrando o preço para baixo e mais liquidez é adicionada aqui acima. Continuam empurrando o preço para baixo e mais liquidez é adicionada aqui acima. É assim que funciona, ok? É dessa forma que funciona. E na hora que o mercado vê que já tem liquidez suficiente na parte de cima, é quando eles resolvem reverter o preço. E vão buscar aquela liquidez lá da parte de cima. Só que nesse momento, o que é que tem aqui? Tem muita liquidez na parte de baixo. Tá bom, pessoal? Então tem muita liquidez aqui, tem muita liquidez aqui, tem muita liquidez aqui. Por isso que eu falo que se ele não mostrar força para voltar acima desta linha vermelha aqui dos 106 mil, significa que o mercado quer vir e buscar toda essa liquidez aqui da parte de baixo. É simples assim, tá? E não é para que você se desespere, porque não significa que o preço vai continuar caindo. É apenas uma busca por liquidez. E o Bitcoin, por ser um ativo volátil, sim, volátil porque ainda tem um market cap pequeno em comparação aí com outras grandes empresas
do mundo, tá certo? Então, por exemplo, só a Nvidia tem um market cap maior do que o próprio Bitcoin. Só para você ter uma ideia. E a própria Nvidia em dias voláteis, em semanas voláteis, pode oscilar aí 20%. Então, o que te faz pensar que o Bitcoin também não pode ter esse nível de volatilidade? Pode, e tem, e vai continuar tendo ainda por um bom tempo, tá bom? Então, assim, enquanto ele não perder esta linha amarela que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Enquanto ele não perder esta linha amarela, que, a saber, foi exatamente aqui que ele teve o seu bounce, tá? Nos 74 mil. Se ele vier buscar aqui um pouco mais aqui acima, ó, é aqui, por volta desta linha verde aqui, que é o suporte majoritário, nos 84.600, tá? Então, se ele não chegar a perder esta linha que você está vendo aqui, tá tudo bem, pessoal, tá? Tá tudo certo, tá tudo dentro do que é esperado que aconteça, tá? Não se preocupe quanto a isso. E o bull market não terminaria enquanto o Bitcoin não mudasse de estrutura bullish para estrutura bearish, ok? E quando é que isso se mostraria possível de acordo com o gráfico? É assim, pessoal, tá? Nós temos aqui esse gráfico que está constituído por uma estrutura bullish. O que isso quer dizer? Topos e fundos ascendentes, pessoal. Então nós temos aqui o fundo do bear market, fez esse topo, fez um fundo, fez outro topo e fez outro fundo. Esse fundo mais alto que esse fundo anterior. E esse topo mais alto que esse topo, é mais baixo que esse topo aqui. Ou seja, estamos em topos ascendentes e fundos ascendentes. Continuando, outro topo e outro fundo. Topo mais alto que esse, fundo mais alto que esse. Continuando, tivemos agora aqui um topo e tivemos aqui um fundo. Esse topo mais alto que esse e esse fundo mais alto que esse. E agora nós tivemos o quê? Um novo topo e está na construção de um novo fundo. Se esse fundo for superior a esse fundo aqui, que foi lá nos 74 mil, até chegar acima desse outro fundo aqui, nós manteremos a estrutura bullish, contando que o Bitcoin feche a semana acima dos 75 mil. Continuaremos em estrutura bullish. Não mostra nenhum sinal que o bull market ainda chegou ao seu fim. Agora, por alguma razão, se o Bitcoin vem e fecha a semana abaixo daquele nível que ele encontrou em abril aqui, tá? Fazendo aí, quem sabe, um movimento assim, tá? Fechando uma vela semanal abaixo do nível do fundo que ele encontrou em abril, aí sim você pode dizer que a estrutura mudou. Enquanto isso não acontecer, a estrutura permanece intacta. E o que acontece entre os topos e o fundo é apenas volatilidade natural do ativo. Fui claro, pessoal? Então não se desespere, nós vamos continuar monitorando isso aqui e na sexta-feira nós teremos uma visão mais clara sobre o desenvolvimento do price action durante esta semana. Por isso, fica ligado no canal, se inscreva no canal, tá? Acompanhe aqui as nossas análises, porque nós trazemos análises sem emoção, direta ao ponto, para que você possa entender melhor como é que as coisas funcionam e não ser levados aí a ser bullish demais e nem bearish demais, porque no mundo dos investimentos você não pode ter nenhum tipo de tendência. Não pode ser tendencioso.
Você tem que operar o que o gráfico te mostra, tá? Então não seja touro demais nem urso demais. Seja o que você precisa ser de acordo com a situação do momento, ok? E isso você encontra aqui neste canal. Meu muito obrigado. Nos vemos então no próximo vídeo. Fique com Deus. Até!